Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Neste vídeo vamos falar sobre rate limit, ou seja, como limitar aí as nossas requisições na nossa API. Bom, já estou aqui com a documentação oficial, como de costume aqui do Dext. E aqui o Dext nativamente, então a gente consegue configurar ali os limites que a gente consegue distribuir para as nossas rotas, né? Então aqui ele explica como que a gente pode configurar uma rota de forma bem simples, né? Aqui a gente tem a questão por uma janela fixa, ou por chaves de API, ou ali limites então por endpoints, tá? E aqui um exemplo de um limite excedido, normalmente aí é utilizado o 429, que é muitas requisições ali solicitadas, né? Bom, então vamos lá para o exemplo. Então estou aqui com o Delphi aberto. Então como que a gente faz para a gente poder configurar então os limites ali para nossas requisições, tá? Antes disso, é bom a gente explicar por que a gente tem que colocar limites nas nossas APIs, tá? Simplesmente temos vários benefícios, né? Um deles é não sobrecarregar então ali a nossa aplicação. Então muitas vezes a gente tem ali questão de estar acessando o banco de dados e assim por diante. Então a gente consegue limitar então essas chamadas ali, tá? Então muitas vezes, às vezes a API ali ela demora, dependendo da regra que você utilizar, ela demora para estar fazendo ali a sua atividade ali, fazer o processamento e assim por diante. E se a gente ficar enfileirando, mandando várias requisições, a gente acaba deixando aí a nossa aplicação ali com uma sobrecarga, né? Então a gente consegue fazer aí limitações, tá? Não só isso, né? A gente também limitando aí as nossas APIs, a gente também acaba tendo uma segurança ali e a gente não acaba deixando aberto ali a possível ataque, por exemplo, ali de DDoS, né? Onde ali os invasores eles tentam acessar a nossa aplicação até fazer o nosso servidor cair, né? Nossa aplicação cair. Então dessa forma a gente consegue utilizar esse recurso de limitar as requisições. Então a gente tem alguns benefícios, né? Então vamos lá um pouquinho na prática como que funciona no Dext a questão do rate limit. Então aqui eu estou criando uma aplicação bem simples e aqui basicamente o Dext trabalha com as policies, né? O que são as policies? São as políticas ali do nosso limite. Neste exemplo bem simples aqui, o que eu fiz? Eu estou utilizando uma janela fixa, ou seja, a cada 1 minuto eu só vou aceitar 5 requisições, independente da origem. Vocês vão entender mais para frente. E o que ele vai resultar quando quando ultrapassar esse limite? Basicamente ele vai retornar aqui que muitas requisições foram enviadas, né? E aqui o código 429, que é um padrãozinho ali do status code, tá? E basicamente é isso para a gente configurar o nosso rate limit. Lembrando, né? Quando a gente tem o seu objeto de policy, a gente tem que aqui embaixo fazer o que? Use rate limit, passando aqui a nossa política, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo tem aqui então a API de teste, onde vai resultar aqui o nosso retorno, tá? Depois eu explico mais algumas propriedades do limite. Vamos executar a aplicação para vocês entenderem como que funciona na prática. Então aqui eu subi a minha aplicação e aqui ele mostra tem 5 requisições por minuto. Então vamos abrir aqui a nossa questão aqui do nosso endpoint. Então localhost e aqui é o verbo teste, né? O método teste. Vocês podem ver que ele retornou com sucesso. Então a gente colocou 5. Então 2, 3, 4, 5. Na sexta vocês vão ver que vai retornar então muitas requisições. Então enquanto não der ali o tempo de 1 minuto, ele vai resultar então, ele vai barrar a nossa requisição. Ou seja, ele nem vai passar aqui para dentro da nossa aplicação, né? Então, se voltarmos lá e der aqui novamente um Enter, ele nem caiu lá. Ou seja, a gente já está trabalhando ali com limites na nossa API, né? Bem legal, né? Então, enquanto não dá ali 1 minuto para vocês verem que vai voltar, vamos explicar aqui como que funciona então os outros tipos, né?
Então até deixei comentado aqui para vocês utilizarem ali na aplicação de vocês. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar ali por uma janela de tempo, só que por uma determinada repartição de IP, por exemplo, com os IPs específicos. Então a gente consegue fazer esse limite, determinado IP, ele vai e faz esse controle. Então, se a requisição veio de um outro IP, aí cada IP vai ter as suas 50 requisições, por exemplo. Tá? Então, esse é um exemplo clássico. A gente consegue também fazer as requisições por token, né? Por exemplo, eu tenho aqui 50 requisição a cada 10 segundos quando vem ali por uma determinada API Key, por exemplo, né? Então, vamos dar um exemplo hipotético aqui. Vamos supor que vocês venderam o seu sistema e o seu sistema ali você trabalha de uma forma ali de um controle de billing nas suas APIs, né? O que é o controle de billing? Você cobra por request. Então, isso é muito comum ali, aplicações que são serviços, né, que disponibiliza pela web, cobrar por requisições. Então, às vezes, você tem no seu billing, você tem pacotes de acordo com o que o cliente contrata de vocês. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem o cliente Silver ou Gold lá. Então, cada um deles, um tem 1000 requisições por direito e outro tem 10.000, por exemplo. E por hora, né? Então, 1000 por hora e 10.000 por hora, por exemplo. Então, você consegue controlar isso via header da aplicação, porque eles vão passar ali uma API Key, por exemplo. Então, você consegue fazer esse controle também. Ou seja, você não tem que ficar fazendo if na tua programação, ali no teu código. Se for cliente tal, faça esse limite, assim por diante, ou controlar via tabela, né? Algo do tipo assim. Vocês não têm essa necessidade, né? Então, por API Keys você consegue fazer isso também, né? Basicamente, você pega essa API Key, vê qual que é lá o usuário e consegue atribuir esse limite, né? Então, bem legal isso, né? A gente também tem por concorrência, né? Por rotas ali. Então, por exemplo, a cada 100 requisições ali, se tiver 100 requisição concorrente, a gente barra, né? E a gente tem ali de forma customizada também, onde a gente consegue pegar ali, né, o IP e assim por diante, né? Então, bem legal. Então, a gente consegue, né, de acordo... Vocês podem ver que o Dext ele é bem flexível e tem bastante propriedade para vocês estarem configurando. Então, realmente, ele é um framework, né, onde traz diversas propriedades, diversas configurações que vocês conseguem colocar aí na aplicação. Aqui são exemplos bem práticos, né, de limites, né? Então, vamos lá ver. Provavelmente já deu mais de 1 minuto, né? Então, se a gente vier aqui e executar, vocês vão ver que já caiu aqui no break, né? Então, vamos tirar aqui o breakpoint e aqui ele resultou com sucesso, né? Então, bem legal, né, esse conceito de rate limit, né? Então, eu aconselho vocês também verificarem, testarem o que faz sentido para vocês ou não, né? Então, por exemplo, aqui ele comentou aqui ó, a operação cara, né? Por que operação cara? Porque às vezes a tua API ela bate em outro recurso, que esse recurso a tua empresa paga, né? Ou seja, ele bateu na tua API, a tua API consome uma outra API de terceiro para poder fazer alguma operação. E às vezes você não pode ficar batendo toda hora lá. Então você consegue limitar para justamente a pessoa que estiver utilizando a tua API, ela não sobrecarregar e às vezes você está pagando custo desnecessário, né? Então esse rate limit ele vem justamente para limitar ali e deixar mais ali configurável nossas APIs, tá? Bom, então espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo.